Olá, sou Cláudia Leão, consultora de imagem e estilo, e hoje, a convite da Mater Psicologia Maria Fernanda, quero falar com você, que é mãe, que é esposa, que é profissional. Algumas 5 dicas, na verdade, algumas não, são 5 dicas como você pode se sentir mais bonita nesta quarentena. Então, a primeira dica para você é: tenha uma rotina. E nessa rotina, eu vou pedir para você colocar os cuidados pessoais com você em primeiro lugar. Ser sua prioridade. Por quê? Estou te pedindo isso. Porque normalmente a gente começa o nosso dia já atarefada. É cuidando de filhos, é cuidando do café da manhã, é do esposo. E vamos nos deixando por último. E muitas vezes esse deixar por último acaba nem acontecendo. Então a gente não se cuida. Então a primeira dica seja a sua prioridade. E para isso eu vou te deixar o método que tem nas viagens em avião. Você vê que quando tem uma emergência, o que a pessoa deve fazer primeiro? Colocar a máscara nela para depois colocar no filho ou em outra pessoa. Por que isso? Porque às vezes você quer socorrer o seu filho ou a pessoa que está ao seu lado e pode ser que você não salve ninguém. Então fica também seguir essa metodologia do avião. E você estando bem, você tem condições de cuidar do outro, você tem condições de salvar o outro. Assim também acontece na vida nossa, como mãe, como esposa, porque você é a prioridade, como se diz, a cabeça na família. Então, se você está bem, as outras coisas também estarão bem. Os seus filhos estarão bem, o seu esposo. Então, é uma sintonia. E às vezes o que acontece? A gente se deixa por último e isso não nos deixa motivada, não nos deixa feliz. Então, seja a primeira prioridade sua. É um exercício que não é fácil, gente, porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então não é fácil. E o segundo exercício que eu vou pedir para você, nesse autocuidado, é de você usar uma maquiagem, mesmo que seja básica, não é uma maquiagem profissional, como aquela que você vai em uma festa, não. Mas usar a maquiagem diariamente nos faz bem, nos deixa mais motivada. Então, que seja uma base, um rímel, um batom, gente, vai te dar um up que você não tem noção. Faça o teste e depois comente aqui o que você sentiu, se sentiu diferença ou se o que eu estou falando, na verdade, não tem sentido nenhum. Então, faça esse teste. Começa o dia, por exemplo, eu começo o dia, escovo os meus dentes e já vou cuidar da minha maquiagem. Básica, e em 5 minutos a gente faz isso. Então, te dá mais motivação, te dá um aspecto saudável, você se sente mais bonita, porque muitas vezes a gente se arruma para sair, para trabalhar, para passear, mas ao ficar em casa vem aquela sensação, não, é um momento de relaxar, de descontrair, então não se preocupa muito com esse autocuidado. E você se cuidando, você se sente mais motivada e você vai produzir muito mais. E a terceira dica é, se você está trabalhando em home office, continua o seu trabalho normalmente, continua se arrumando como você fazia anteriormente para sair de casa. Os mesmos hábitos que você tinha. Se você usa determinada roupa, os cuidados que você tinha, continua fazendo igual. Por quê? Ao fazer igual, nosso cérebro entende que você está trabalhando, então o resultado será muito mais eficaz, você produzirá mais. E se você fica com qualquer roupa em casa para trabalhar, você não vai produzir tanto, porque o nosso cérebro entende que é um momento de relaxar, tá bom? E aí, ao mesmo tempo, você estando arrumada,
você fica pronta para muitas coisas. Por exemplo, se você tem uma videoaula online com o seu filho, você está lá pronta, não precisa ter um trabalho. Ah, agora meu filho vai ter aula, eu preciso ir lá sair correndo e me arrumar. Ou eu vou ter uma aula agora, uma reunião agora, eu vou precisar desse tempo para ir lá arrumar. Não, isso, gente, para nós que somos mães, que não temos muito tempo, é a salvação. Então, evita de você perder tempo. Então, essa é a minha segunda dica para você. Use as mesmas roupas que você está habituada para o seu trabalho, mesmo estando em casa. Meu marido ficou um dia aqui fazendo home office e ele fez certinho que eu falei para ele, amor, ó, coloca a roupa que você vai trabalhar, não fica com qualquer roupa fazendo o trabalho no computador. E produziu muito bem. E a terceira dica para você é no sentido mais como esposa. Eu escuto de muitas pessoas falando assim, ai, Clau, o meu marido não faz mais elogio, eu gostaria de que ele fosse assim, me desse mais atenção. Mas você já parou para pensar que às vezes você também não se arruma como antes? Por exemplo, lembra na fase de namoro, quanto tempo você ficava para se arrumando para encontrar com o seu marido, que na época era o seu namorado, né? Quanto tempo a gente gastava nesse tempo desse autocuidado? Ai, arruma o cabelo e faz, coloca uma roupa legal e faz uma maquiagem. Então, e no dia a dia a gente vai se perdendo isso. Então, se você se perdeu, não faz mais isso, então as atitudes também serão diferentes. Mas você vai falar assim, ai, Clau, mas hoje é diferente. Eu tenho filhos, eu tenho casa, tenho um monte de coisa para fazer, então não dá mais tempo para isso. Então, se não dá mais tempo para isso, não queira os resultados iguais, não queira os resultados que você tinha antes com coisas, atitudes que você fazia diferente. Então, se você quer atitudes ou diferente, você também precisa proporcionar atividades diferentes também. E uma dica que eu dou em relação do esposo, como estar bem na sua família, é assim, você criar um momento de tranquilidade. Então, por exemplo, o seu esposo chega do trabalho tal hora, já fica com as crianças, os seus filhos arrumado, tomado banho, já deixa o jantar mais ou menos que adiantado, preparado. Então, quando ele chega, tenha uma harmonia. E não quando ele chega, você já chega falando assim, ai, aconteceu isso, eu tô nervosa, essas crianças, não sei o quê, falando tudo o que aconteceu no seu dia. Não, isso, você tem que ser uma mulher sábia, trazer tranquilidade para o seu lar, trazer que tudo esteja em harmonia. Então, não fala das dificuldades que você teve, mas prepare um ambiente mais tranquilo, que as coisas, com certeza, você vai ver maior resultado. Então, essa é a terceira dica da Acordar Estilo. E vamos para a quarta? Continuando, gente. Então, você pode falar assim, Clau, para você é fácil falar de cuidado, tudo mais, porque você é consultora de imagem e estilo. Mas a minha realidade é muito diferente da sua, não tenho essa preocupação com a imagem. Mas eu quero te falar que nem sempre foi assim. Se hoje eu sou consultora de imagem, porque um dia eu já estive no seu lugar, eu sei qual é a dificuldade da gente estar constantemente em casa, principalmente eu pós-maternidade, depois que eu tive a minha primeira filha, eu não trabalhava. Então eu ficava a semana inteira em casa e eu tinha no pensamento que para ficar em casa não precisava se arrumar, não me sentia bonita e com isso não tinha motivação também para fazer as coisas. Por isso que quem me conhece já sabe o quanto que eu falo nessa tecla. Fala assim, nossa, já sei sobre isso que você já falou. Mas é exatamente por isso, porque eu já estive onde muitas pessoas estão hoje, desse não se cuidar.
e o quanto isso é importante para a nossa autoestima, para se sentir bem. E claro que depois com a consultoria eu vi que que a maioria das pessoas não tem e eu não tinha, era o conhecimento técnico que faz também muita diferença para o nosso dia. Saber as cores, saber o estilo pessoal, saber a proporção corporal. Então são alguns elementos técnicos que tem na consultoria de imagem e estilo que faz uma diferença no resultado final. Mas a consultoria me ajudou muito quando eu passei a me encontrar. Por isso que hoje a minha marca é Acordar Estilo, porque eu fiquei por um bom tempo adormecida para esse meu estilo, porque o que estava mais priorizado no momento era a maternidade, era o ser mãe. Então, o ser mãe era o que falava mais alto, mas a gente também tem que resgatar o ser mulher. A gente tem muitas funções, então às vezes a gente dá mais prioridade por ser esposa ou por ser mãe e vamos esquecendo esse ser mulher que é tão importante, que faz parte da nossa essência. Então, você estando bem, as outras coisas também estarão bem. Então, como que você pode fazer hoje para estar mais bonita, se sentir mais bonita? Então é isso, se você está em casa com essa quarentena, é continuar os mesmos, se você já tem, continuar os mesmos hábitos do autocuidado, mesmo estando em casa. E se você ainda não tem, começa a adquirir esse cuidado com você, que você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Então vamos lá para a quarta dica. E em relação a isso que eu te falei, a quarta dica é, por exemplo, se você tem um trabalho, continuar vestindo as mesmas roupas para o seu trabalho. E agora vamos para a quinta dica, já finalizando esse vídeo. A quinta dica: ter roupas próprias para ficar em casa. O que significa ter roupas próprias para ficar em casa? Muitas vezes as pessoas pensam que as roupas mais surradas, as roupas velhas são para ficar em casa. E muito pelo contrário, gente, abandona essa roupa velha que está com manchinha, que está um furinho. Tem que ser roupa bonita. E para finalizar, como a gente já está há muito tempo em casa, coloca, sabe aquela roupa que você costumava sair, mas é uma roupa confortável? Coloca para ficar em casa, que você vai ver a diferença no seu dia a dia. Então quero terminar com esse convite para você. Escolhe uma roupa que você costumava sair, porque já faz tempo que a gente não sai de casa, né? E vista e você verá como, mas tem que ser uma roupa que seja confortável também para ficar em casa. E se você não tem, então começa a pensar no seu guarda-roupa de forma inteligente, pensando quais peças necessárias você precisa para estar bem arrumada, mesmo estando em casa e de uma forma confortável. Então é importante também pensar, ter um guarda-roupa com as peças versáteis, que eu falo, que serve tanto para você sair quanto para ficar em casa, tá bom? Fica a dica de hoje da Acordar Estilo. Beijos e até mais!